No princípio do ser há uma mensagem. Essa mensagem contém a vida. E essa mensagem é a vida. E se essa mensagem é uma mensagem humana, essa vida é uma vida humana. Frase do médico geneticista que descobriu a síndrome de Down, professor Jérôme Lejeune. Este ganharia o Prêmio Nobel de Medicina se não fosse contra o aborto. Diante de um assunto tão vasto e intrigante, que é a essência do nosso ser e que nos hoje abordaremos as primeiras páginas desta obra. Descobriremos em qual momento do epílogo a luz da vida se acende. Para isso, o canal Nobres Berianos tem a honra de receber o médico obstetra, atuante em parto humanizado, formado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Um homem que tem sido usado por Deus para trazer vidas ao mundo, inclusive mais recentemente da minha pequena Bianca, e que o tem servido de forma fiel e com amor a esse Deus. Diretamente de São Carlos, para todo o Brasil, seja bem-vindo, Rogério Gonçalves Obrigado, Lima. obrigado, Rafael. Tudo de bom? Tá me escutando bem? Tá Tá sim, ótimo. tá ótimo Tá o áudio, sim, tá tá legal bom. aí também, né? Então é um prazer recebê-lo. Se quiser dar boas-vindas aí ao pessoal, se apresentar melhor aí, fiz já uma breve apresentação, mas Obrigado fica à pelo vontade. convite. A gente falar de um assunto até bastante polêmico, né? Que a gente vai falar sobre a vida, né? E eu estou muito contente de estar participando, né? Eu sou obstetra, ginecologista. O ano que vem eu vou fazer 30 anos de formado e estou atuando nessa área de parto aí faz mais de 30 anos desde a faculdade, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre bastante assuntos polêmicos, né? É isso aí. Então, acho que para a gente já começar, né, sem mais delongas, para começar já, eu vou pedir para você tá, tá explicando para a gente qual seria o período de duração do processo de concepção de um bebê. Ele acontece em etapas? E quais são essas Sim, sim. etapas? A concepção começa no processo do ciclo menstrual da mulher, né? Então, ela vai ter uma menstruação, depois disso vai ter um período que vai preparar os hormônios para o folículo de ovulação, e aí mais ou menos umas 2 semanas depois da menstruação vai vir a ovulação, que é a liberação do óvulo pela trompa, pelo ovário e vai até a trompa. E nesse momento, se tiver uma relação sexual, vai acontecer a presença dos espermatozoides dentro do útero até a trompa e onde vai fazer a fecundação desse óvulo, né? Então, em média, um homem ejacula mais ou menos mais de 20 milhões de espermatozoides. E aí o que chega lá são vários, né? E só um vai entrar dentro do óvulo e ele vai fecundar esse óvulo. E aí, mais ou menos em 24 horas, esse óvulo vai estar fechado, não vai mais entrar nenhum espermatozoide. E aí vai começar a formação da célula embriogênica, que é o zigoto, né? E esse processo vai continuar, começar a ter divisão dessas células, e elas vão caminhando pela trompa, né? Dentro da trompa tem vários cílios, são pequenos pelinhos que puxam o óvulo para dentro do útero. E aí, mais ou menos uma semana e pouquinho, esse zigoto ele vai formar várias células, vai virar um blastocisto. Esses nomes são nomes que a gente usa na ciência. E aí vai ter a mórula, que é a etapa seguinte, e vai ter a nidação. Nidação é quando esse embriãozinho chegar no útero. Isso mais ou menos umas 2 semanas depois da fecundação. E aí começa a fase uterina da gravidez, onde vai desenvolver o feto, né? Então esse é o processo
mais assim, simplificado, né, do início dessa vida. E depois tem as etapas fetais, né, e vai começar a formar os órgãos do bebê, formação das estruturas que vai manter a gravidez, que é a placenta, o líquido amniótico, né, e aí vai começar a desenvolver o embrião até o nascimento, que é com 9 meses. Legal. Eu acho que é importante tá contextualizando isso, né? Que vai ser a base porque nós vamos estar falando dentro dessa live. E já tem algumas coisinhas aí que você falou que são bem interessantes, eu já vou falar. Só antes de mais nada, eu vou pedir para o pessoal que ao longo da live tiver dúvida, mandem suas perguntas, nós vamos estar vendo elas e no final da live essas perguntas vão estar sendo feitas para o Dr. Rogério aqui tá respondendo para todo mundo, tá? E dentro disso, então, já indo mais especificamente para o tema da live, esse tema ele surgiu em algumas conversas minhas com o Rogério, né? E, e é um tema que, como ele disse, ele é polêmico quando se fala sobre vida, né? E ainda mais esse período inicial da vida, né? A formação do ser humano. É um tema que entra no âmbito religioso, é um tema que entra no âmbito político, é um tema que entra no âmbito científico também, né? E diante de tudo isso, nós vamos tentar estar trazendo para vocês assim a, algumas respostas que serviriam para todos esses âmbitos, como foram falados. E não tem como desvincular tudo isso da ciência, como o Rogério está falando, né? E dentro disso, o que eu trago aqui de questão para você, Rogério, é que na fusão do material genético dos progenitores, no caso, o pai e a mãe, né? É formado o material genético do embrião. Neste momento, podemos dizer que já há uma vida humana em Então, formação? aí é uma coisa bem interessante de conversar, né? Porque, vamos dar um exemplo fictício, né? Imagina que uma mulher acabou de engravidar, ela está nessa fase que o embrião é uma célula somente, e vamos dar uma coisa trágica, existe um acidente de avião que essa mulher está, e aí, infelizmente, nesses acidentes tem que identificar quem são as pessoas, e uma técnica de identificação de um indivíduo é através de fazer o exame genético, né? Então você vai fazer um exame para ver aquele código genético, vai ver o cariótipo ali, vai ver quem é o DNA desse indivíduo. Então imagina que se na hora que essa mulher está grávida, se teve esse acidente, se recolher um material genético e por acaso, quando você pega esse célula do embrião, né, o DNA desse embrião não é igual da mãe, né? Então ali nós estamos com dois indivíduos, né, no caso. Né? Então a gente já começa a pensar aí, né? A fusão do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, vai formar, vai ter o DNA, são os cromossomos, né? Vai ser a união e vai formar um novo DNA, né? E essa célula única, ela vai ter toda a mensagem, as mensagens para formar um indivíduo, né? Vai ter a cor do olho, a cor do cabelo, tamanho do nariz, tamanho da orelha, a cor da pele e aí outras características, sexo, determinação de genética para doenças. Então, nesse momento inicial, que é uma célula, você já tem toda uma programação genética para ter um indivíduo diferente da mãe, diferente do pai, né? Então, assim, como a gente vai conversar, né, existe várias formas de entendimento do que é a vida, então a gente pode até listar depois todas as teses que a gente tem atualmente sobre onde começa a vida, mas de uma forma muito simples a gente pode entender que esse código genético formado nessa fusão dessas células é um código genético diferente e é um início de um novo indivíduo, né? Entendi. E então, até sobre isso que você falou, então, o início da vida. Existe um consenso sobre quando é o início da vida, especificamente dentro da ciência? Porque, assim, a gente sabe que entrando na política, na religião, isso se torna cada vez mais polêmico. Mas dentro da ciência, existe
um consenso de quando é o Então, acho que início não, da Rafael. vida? A gente tem várias teses, né, para explicar o início da vida, e eu acho que a presença de várias teses, eu acho que elas vêm um pouco de frente para tentar justificar a parte política, a parte filosófica, né? Eu acho que a gente pode até listar. São várias teses, cada uma delas tenta explicar de uma forma, e aí você pode ver que aí encaixa, por exemplo, politicamente, em uma tese, a justificativa de alguns procedimentos, algumas situações, né? Então, são 5 teses atuais que a ciência defende. Tá? A primeira tese seria a genética. Né? Com a tese, o início da vida seria na formação do zigoto. Então, quando você junta as células, então, mais ou menos de 12 a 24 horas da fecundação, seria o início da vida genética. Né? E aí, daí para frente, o que a gente falou, vai ter um embrião, que vai ter um indivíduo novo. Né? Existe a teoria, a tese embriológica, né? Que seria já quando essas células começam a se dividir, e aí a partir daí de um número de células poderia gerar mais de um embrião, e é o caso dos gêmeos, né? Então você pode ter uma célula, uma etapa do desenvolvimento do embrião, ele forma uma quantidade de células, ele pode se dividir, e aí vai dar mais de um indivíduo. Então essa teoria também ela vai de frente para poder justificar, por exemplo, estudo de células de embriões, isso é uma parte do aborto por medicações, né? Acho que encaixaria essa tese científica, né? Tem a tese neurológica, que quando você explica a vida, que seria quando começasse o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, né? Então, em torno de 8 semanas até 20, aí ainda dentro dessa tese, né, controverso, quando é que começa isso. E essa tese é baseada na como a gente determina a morte, que é a morte neurológica, a morte encefálica, né? Então, determina que o indivíduo que está com o coração batendo ainda, mas ele não está mais vivo, quando o cérebro para de funcionar. E aí também é uma outra teoria. Tem a teoria ecológica, que essa aí é ainda mais nova, que fala que a vida começaria a partir do dia que o embrião, o feto, consiga sobreviver fora do útero. Né? Então seria uma teoria que explicasse que a vida justificava a partir de 24 semanas, quando já tem pulmão, já consegue respirar. Né? E a última teoria, que eu, na meu ponto de vista, eu acho que é a mais completa e a mais interessante da gente ver, é a teoria metabólica, né? Que a ideia é que a vida é uma reação, é um processo extremamente complexo de reações, né? Então a vida é um contínuo, a vida não tem uma pausa, não começa, não termina, ela continua. Então imagina que dentro da mulher ela vai gerar uma vida, então a vida continua, dela sai uma nova vida, né? Eu acho que é uma teoria bem interessante, é uma teoria que na ciência está tendo mais força atualmente, né? Pensar que a vida é uma coisa contínua, não tem início nem fim, ela continua sempre, né? De uma forma metabólica. Até porque o organismo da mulher, ela se prepara, inclusive, para receber essa vida que está iniciando ali Sim, dentro dela. Ela se adapta, senão, se não fosse isso, provavelmente sim, o com organismo certeza. rejeitaria, não é? Então você vê que tem muito dentro da própria ciência, é muito controverso, né? Então assim, eu acho que assim a maior parte da ciência, a maior parte dessas teorias tem poucas pessoas que defendem, mas as mais defendidas seria a genética, que é o embrião, a formação do embrião, assim que junta as células, e também essa teoria metabólica, que a vida é um contínuo de reações e isso não para, né? Então a vida não teria um início, ela teria uma continuação da vida, né? Sim. Eu acho que até a próxima pergunta que eu tinha aqui, ela tem muito a ver com o que você falou, né? Que seria diante das linhas que dizem que não há uma vida humana em um embrião, quais são os elementos biológicos, genéticos, moleculares e as interações que existem entre essas moléculas que caracterizam esse Então, pensamento? aí que a gente conversou bastante, né? Eu acho que a vida, ela começa realmente nessa junção porque assim, o ser humano é a maior, pensando na parte espiritual, o ser humano talvez seja a maior realização de Deus, né? Então, é muito complexo, extremamente complexo, todas as reações que acontecem na gente, mas a vida iniciaria por essas mudanças de estruturas, é muito complexo esse início. Você imagina que o DNA, que é uma cadeia de moléculas,
que aquela cadeia vai desenvolver todo o indivíduo com todas as suas características, com todo o futuro que ele vai ter. Então, a junção dessa molécula determinaria esse início, né? Então, seria... E aí, refutando essa teoria, fica um pouco difícil de explicar, né? Porque o início da vida seria já nesse início, não mais para frente, né? Se colocasse, por exemplo, Rogério, um embrião dentro, um embrião de uma pessoa oriental, por exemplo, dentro de uma, uma pessoa que mora lá no norte da Europa e uma mulher que mora no norte da Europa, como que seria o desenvolvimento desse embrião? Ele teria as características ligadas à pessoa do Oriente ou ele teria a Então, é a pessoa europeia? genética, né? Então, teria as características do código genético dos pais, né? E os pais seriam os gametas, né? Então, por exemplo, uma mulher, um casal oriental que gera um embrião, se você colocar dentro do útero de uma mulher europeia, tipo uma mulher do norte lá, loira de olho azul, esse bebê vai nascer de olho puxado, com cabelo escuro, né? Porque ele tem as características dos pais. Mas existe essa compatibilidade, né? Você não conseguiria colocar um embrião humano num macaco, por exemplo, num cachorro. Isso não seria totalmente rejeitado, porque existe um código genético, uma quantidade de moléculas que permite que aquilo se ligue, identifique e continue, né? Mas as características genéticas são dos genitores ali, do espermatozoide e do óvulo. Então, isso mostra Sim, a questão da espécie, né? Então, cada. Inclusive, aí não tem como não remeter às escrituras, que mostra que cada semente tem a sua semente sim, determinada sim, para sua sim. espécie, né? Então, por isso que não tem como nós não desvencilharmos do que as escrituras falam, mas ainda assim o homem ele muitas vezes se sente no direito de determinar se o semelhante tem o direito à vida ou não, independente do estágio de formação, maturação do indivíduo. E aí eu vou entrar talvez na questão mais polêmica dessa live, que é a questão do aborto, né? Que hoje vem sendo discutido sobre o aborto, em qual período que seria um aborto. Para muitas pessoas, você abortar, o aborto ele seria somente a partir da formação já do feto. Para outras pessoas, o embrião já seria um aborto. Tem a questão até da pílula do dia seguinte, né? Se ela seria considerado um aborto ou não. Dentro de todas essas questões, eu queria saber de você. Aí eu não vou nem falar se você vai falar com a questão científica ou não, mas eu queria saber sobre essa questão do aborto. Então, esse é um assunto extremamente polêmico, né? A gente tem alguns pontos antes de a gente discutir se está certo ou errado. Assim, sempre se debate a gravidez não desejada, né? Talvez seria esse o grande ponto do aborto, né? A gravidez que a mulher não planejou, a gravidez que ela foi vítima do estupro. E aí, muitas vezes, existe tentativa de justificar não dar certo a gravidez, não ir para frente por causa de outros fatores, né? Mas quando a gente traz até para a Bíblia, né? Deus é o única, onipresente que dê toda a possibilidade de Ele decidir sobre as nossas vidas, né? Então, falando um pouquinho mais da religião, a gente tem que pensar sempre nesse lado que talvez o homem não tenha esse direito de escolher a vida ou a morte. Mas pensando sobre essa polêmica do aborto, né? É, tem gente que defende que a vida começa só na fase fetal, que é quando o embrião passa das 12 semanas, até isso ele era um embrião, antes era um embrião, então depois é um feto, então antes disso não teria problema, mas isso é sempre controverso, né, e pessoalmente eu trabalho com a vida, né, a gente trabalha com os partos, com os nascimentos, a gente tem um esforço muito grande de ajudar as mulheres a conseguir realizar esse sonho da maternidade, então, assim, pessoalmente, o aborto, para mim, como indivíduo e como cristão, não tem espaço, né? Mas, infelizmente, existem leis, existem políticas,
defendendo esse tipo de conduta, né? Então, na lei brasileira, nós temos duas opções de aborto, é quando existe vítima de estupro e vítima de quando o bebê tem anencefalia, quando não tem o desenvolvimento do cérebro, né? E tem, dentro da lei, ela dá a oportunidade do profissional ter objeção de consciência se ele quer ou não fazer isso, né? Então, não necessariamente o médico é obrigado a ir contra seus princípios religiosos, morais, éticos, né? Então ele também pode ter, mesmo a lei liberando isso aí, ela também respeita o profissional, né? Como o indivíduo, se ele respeita querer fazer ou Ô, não. Rogério, me corrija se eu estiver errado. Você falou que são duas, eu tinha visto essa semana que seriam três, que seria, como você disse, Uhum. o estupro, né? A menstrual e a gravidez de risco à vida Ah, da sim, sim. gestante. É uma outra Essa terceira. possibilidade, né? Existem algumas doenças, principalmente cardíacas e renais no rim, né? Que a evolução da gravidez vai matar a mulher, provavelmente, né? Ela vai morrer antes de o nenê nascer, né? Só que aí entra em outros pontos, né? Poderia fazer, mas é uma questão até da mulher querer ou não fazer também, né? É uma possibilidade. Dentro da lei cabe esse direito dela. Ninguém pode ser obrigado a fazer, mas existe a possibilidade de interromper a gravidez por risco de vida materna. Então, hoje no Brasil, a lei, que não Não. é igual em todos os países, né? Mas hoje no Brasil, ela tem esses três pontos de liberação em O que a relação gente. ao aborto. Porém, recentemente Sim, vai sim. ser votado, né? Também para ação maior Aí concreta sobre o entra aquelas aborto, né? teorias da ciência sobre quando começa a vida, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles defendem essa teoria embriológica, né? Que seria só quando já está formado o embrião. Então eles têm essa liberdade de escolher o aborto. A mulher lá tem vários estados americanos que ela escolhe se ela não quer continuar com a gravidez, porque eles defendem essa ciência da tese, né, embriológica, né? Então, e nós temos muito, e apesar de ser os Estados Unidos um país extremamente cristão, né? Eles têm a liberdade de Estado decidir suas leis, né? E aí, como você falou também sobre a questão de nós como cristãos, né? Nossa, não tem como nós não nos apegarmos aqui as escrituras falam em relação a isso. E também eu acho que isso é até uma questão humana, uma questão também que a ciência ela não vai contra isso, apesar de ter algumas linhas que tentam deturpar isso, mas a criação, toda a criação ela Sim, existe um criador. Então, independente da fé de cada um, existe um criador. E o criador é ele que tem o direito, pois ele que concede também a vida. Então, a criação ela pertence ao criador e a criatura é a principal obra do criador, né? E nós não uhum, somos criadores, nós somos criaturas. Então, isso é uma coisa que já nos traz para um conceito de que a criatura, como as escrituras dizem, ela foi feita à sim, imagem e semelhança do Criador. E a imagem e semelhança, segundo o hebraico, a palavra que é usada para imagem, ela se refere ao quê? A imagem física, a uma imagem externa. E a semelhança seria o Espírito de Deus, né? Então, o Espírito de Deus em nós, junto com a sua imagem, nós somos semelhantes a Ele, nós somos iguais a Ele, porque toda criatura ela é semelhante ao Criador. E dentro disso, a Ele que pertence o direito da vida, a Ele que pertence o direito de tirar ou não essa vida, né? Mas que também isso, para o cristão, e aí para quem está assistindo, fica o alento, né? Para quando você conhece mais esse Deus misterioso, é que quando você busca a Deus e conhece Ele verdadeiramente, você vai desfrutar
de uma vida que, na verdade, ela não é uma vida que ela tem um fim. Porque talvez essa vida terrena, essa vida do nosso corpo chegue a um fim, né? Mas a vida eterna, o tesouro, a preciosidade que ele nos dá da vida eterna é a recompensa do que nós vivemos aqui. Então, dentro dessas lutas, tribulações que nós vivemos aqui, nós temos a esperança dessa vida eterna. Isso para todo aquele que nele crê e entregar a sua vida nesse plano de hoje. Então, esse não deixa de ser um convite para uma live que a gente está falando sobre a vida, que é muito importante, que é importante conscientizar isso, mas para a vida que Deus, Deus Pai nos trouxe, né? Nos concedeu. Como o Rogério disse, que eu acho fantástico, né? São milhões de espermatozoides ali para fecundar o óvulo. E um só que fecunda. Dentro disso é formado você. Então, nós somos escolhidos de milhões que poderiam estar ali. Estou errado? Com certeza não. Está certinho. É isso aí. Então, agora eu queria falar o seguinte: como uma costureira que desenvolve cada detalhe do seu vestido, ele, o Senhor, nos teceu e nos formou perfeita e completamente pelas suas cuidadosas mãos minuciosas. Como que você traz isso para a gente, Rogério? Desse cuidado e dessas minúcias que existem. E hoje você vivenciando a experiência e dentro dos seus estudos nessa área, vendo a mão e a obra de Deus em cada detalhe de uma vida da formação e maturação dela. Então, assim, quanto mais você se aprofunda no conhecimento científico, menos a gente sabe, né? É uma coisa que, quanto mais a gente vai abrindo um leque de conhecimento e cada dia tem mais perguntas do que respostas, né? O ser humano, a vida, é uma coisa tão complexa que a gente tem cada dia mais pessoas da ciência questionando muito isso, de assim, tem teorias do início da vida, não a vida humana, mas a vida no planeta Terra, tirando a parte religiosa, e como é que começou isso, né? E assim, é difícil pensar que isso aconteceu ao acaso. Tem várias teorias, que foi uma junção, uma pocinha de proteínas, e aí caiu um raio, e aí formou uma molécula, que formou depois uma célula. Só que assim, a complexidade de tudo que a gente estuda é tão grande que tem que pensar que é impossível tudo isso ter dado certo ao acaso, né? Pra vocês terem uma ideia, no fígado tem mais de 2.000 enzimas que são responsáveis pela metabolização de substâncias para desintoxicar o nosso corpo. Então, o fígado é um órgão para desintoxicar. Dessas 2.000 enzimas, tem uma que é muito importante, que se dá muita importância porque ela funciona na metabolização de medicamentos e tal. Sobre essa enzima, que é o citocromo P450, tem um livro de 2.500 páginas, só para estudar essa enzima. E tem mais 2.000 dentro do fígado, fora outras coisas. E você começa a olhar tudo isso aí, a complexidade, você imaginar que começa um espermatozoide que é microscópico, junto com um óvulo que é microscópico, forma uma célula, e essa célula, dentro dela, tem todas as características. Se você vai ter cabelo, se você vai ficar com o tamanho da sua orelha, se você vai ser alto, magro, se você tem tendência a ter diabetes, tudo isso é determinado naquele momento já, né? E aquela única célula vai dar origem, uma pessoa adulta tem em torno de, um bebê, né? Quando nasce, tem em torno de 14 bilhões de células. Quer dizer que em 9 meses, uma célula virou 14 bilhões. E todas elas, com cada uma com uma complexidade, né? E outra coisa importantíssima, por mais conhecimento que o ser humano tem, a gente não consegue fazer vida, né? A gente consegue pegar uma bactéria, mudar o código genético dela para ela produzir, por exemplo, insulina. Então, todos os diabéticos, uma grande parte das insulinas que a gente usa hoje, são fabricadas por bactérias, que a gente modificou elas para produzir bactéria. Só que a gente não consegue fazer uma bactéria, que é uma célula só. Não existe a possibilidade ainda de construir uma célula. Então, a gente não consegue fazer a vida. Isso está na mão do Criador, né? Ele foi o único que fez tudo isso. Então, tem uma teoria interessante que quando o pessoal fala do desenvolvimento da vida ser
da Bíblia, né? E aí fala que não, que tem uma teoria dos fósseis, que começou tudo lá atrás, com uma célula juntou com a outra, ao acaso, né? Hoje tem uma teoria que junta as duas coisas que dá para explicar um pouquinho, que é o design inteligente, né? Tudo foi formado de muitos encaixes, muitas coisas, mas tem que ter um engenheiro em cima disso que fez tudo isso funcionar, né? Não é possível que tudo isso aconteceu de uma forma muito ocasional, ao acaso. Tem que ter alguém coordenando tudo isso. Então, é interessante que cada dia mais pessoas da ciência, que talvez seria uma das áreas que as pessoas são mais resistentes a pensar em Deus, né? Porque a ciência tem que provar tudo o que ela faz, né? E aí, para você comprovar que é científico, você tem que comprovar, tem que provar. E aí, Deus, você não consegue provar ele por teorias ali de coisas, fatos, você prova Deus por situações. E aí, você cada dia mais você está tendo mais gente da ciência se rendendo a isso, né? Rendendo a entender que um criador fez tudo isso, né? Não é uma casa, não é uma coisa ao acaso, é muito complexo. Então a gente não consegue, com todo o nosso desenvolvimento, criar uma única célula. A gente não consegue criar vida. E é o que você tinha falado, né? Isso cabe ao criador, criar a vida e terminar a vida, né? Cada célula do nosso corpo, cada átomo, né, que compõe tudo que há nos céus e na terra são obras das mãos dele, né? Não tem como desvencilhar isso. Ele conhece, como a palavra fala, ele conhece a quantidade de fios de cabelo que existe em nossas cabeças. A complexidade de todo o nosso ser foi moldada por ele, que é conhecedor de cada uma de suas feituras. Então, assim, ele é o nosso pai, é o nosso pai que ele cuida, ele conhece de tudo, ele é o nosso criador, ele é o senhor da nossa vida. Então, ele tem o poder e a autonomia sobre todas as coisas da nossa vida. Ele determina, é claro, existe o nosso livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que supostamente nós achamos certo ou não, mas, como também fala a palavra, nem tudo me Sim. convém, né? Então, isso é. Se nós conseguirmos estar diante da palavra, se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, com certeza nós vamos aprender a viver com a base do que ele fala de tudo, com o princípio e com o que é o mais importante, que é o amor. E esse amor fundamentado nele, nós vamos ter harmonia entre os seres. E aí nós vamos ter que estar aqui discutindo sobre qual que é o quando que pode a mulher abortar, quando que é o início da vida, porque tudo começa e vai para ele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. É tudo assim, é um círculo. Isso daí é muito interessante isso, né? Porque eu tava. Uma vez eu lembro que um homem de Deus ele falou uma coisa muito interessante, né? Que Jesus ele é como um buraco negro, né? Ele seria como um buraco negro. Por quê? Ele atrai tudo para ele. Então, todo fim, todo começo, todas as coisas são para ele. Não adianta a gente começar a falar de ciência, falar um monte de coisa aqui, mas no final nós vamos chegar nele. Porque ele vai ser a resposta de todas as coisas para a nossa vida. Como o Rogério até falou aí, não lembro como foi a frase que você falou, que quanto mais você estuda, mais Tem ciência, mais dúvidas, né? você. Mas você Como que abre um é? leque de interrogações, né? Cada dia você tem mais dúvidas. Então, assim, ele vai dar cada vez mais, e é fantástico, né? Porque a sabedoria de Deus Sim. é loucura para os homens. Então, o homem tentar descobrir, ele vai descobrindo. Parece que Deus ele vai brincando com a gente, né? Ele vai deixando, você vai descobrindo um pouquinho mais, só que
quando você acha que você já chegou num limite, a alguma coisa tão grande, você não chegou nem perto do que é a sabedoria, é a onisciência dele, que sim, é sim. infinita, né? Maravilhoso. E aí, a gente falou muito sobre a origem da vida. Eu queria abrir aí para o pessoal perguntas. Quem quiser, aproveite, façam perguntas. Que daqui da nossa parte, a gente está entrando já na parte final da live. Então, quem tiver qualquer dúvida, aproveitem. Pode ser dúvida específica da questão científica, também da questão espiritual, aqui do que a gente tem falado, tá, pessoal? Aproveitem. Aproveitem que, inclusive, o Rogério está aqui agora, não é uma coisa tão simples assim, viu, gente? Como já foi falado no começo, ele é obstetra. A qualquer momento pode tocar o celular dele, ele tem que correr para o hospital, porque tem várias gestantes aí que estão Sim, próximas do sim, mas parto, Deus né, está segurando Rogério? as pontas lá para mim, lá, né? Ele falou que eu tinha que estar aqui hoje, agora, então, por enquanto, tá todo mundo calmo lá. Ninguém quer nascer por enquanto, não. Deixa eu terminar a live primeiro. A A bondade vontade dele. dele é essa, que a gente dê um pouco da palavra dele. Amém, é isso aí, graças a Deus. Então, a gente falou muito sobre o início da vida, né? E dentro, a concepção, Sim. né, no caso, especificamente. Mas eu queria falar aqui também um pouquinho da questão do nascimento, né? Do momento em que a criança vem à luz, né? Onde ela se torna, não sei se a palavra certa seria isso, mas palpável. Talvez para o pai principalmente, né? A mãe já tem ela ali, já tem vários sinais dela, mas para o pai, eu que estou vivendo essa experiência, hoje eu tenho ali, posso pegar no meu Sim. no colo a bebê. Então, o parto ela é a maior expressão da luz de Deus na Terra. Qual é o sentimento para você de trazer uma vida à luz em tantos anos? Você disse aí Sim. 30 anos, né? De É, o que profissão. você falou antes, né, sobre o papel do pai é muito difícil, né? O pai, ele não participa em nenhum momento disso, né? Só na fecundação, né? Então é uma coisa difícil, que a gente não consegue entender muito dessa chama maternidade, né? Que a mulher está vivendo todas as experiências, né? Ela está sentindo o bebê, ela está desenvolvendo o bebê, ela tem esse dom de Deus de criar a vida dentro dela, né? É uma coisa que a gente tem até inveja, né? A gente não pode nem passar, não tem nem ideia da experiência que deve ser, né? Mas é uma coisa muito fantástica, Rafael, sabe? É uma coisa que às vezes já me pergunto se você está enjoado de fazer parto. Às vezes minha esposa questiona, fala assim: será que um dia você vai parar de trabalhar com isso? Você vai, não, vamos, você tem que descansar, tem que parar de sair de madrugada de casa. Eu falo: olha, eu prefiro morrer. Se eu não fizer isso, eu não quero mais, porque é uma coisa, por mais que você faça vários, a experiência de cada momento, de colocar na mão, é assim, é um orgulho muito grande de eu ser o primeiro a segurar esse bebê, essa vida na mão, né? Que eu sou o primeiro a colocar a mão nesse bebê, né? Mesmo que for um parto normal, ela tá fazendo a força, mas eu tô ali para segurar o bebê. Então é um orgulho muito grande, uma experiência de poder participar da vida de tantas pessoas, né? Que às vezes tem um álbum que representa o início da vida de uma pessoa, onde tem foto dos padrinhos, dos pais, dos avós, dos amigos, e às vezes nesse álbum tem uma foto de uma pessoa que não é nada disso. Não é amigo, não é parente, não é padrinho, é o médico lá que a gente está junto, né? Que você vê que a família considera a gente como alguém importante naquele momento da vida, né? Eu calculo mais ou menos que eu já fiz uns 14 mil partos até hoje, né? Nesses 30 anos. Então, assim, mas a experiência e a emoção de participar desse momento não tem preço. É a propaganda Mastercard que a gente brinca, né? Tudo tem um preço nessa vida, menos esse momento, né, do nascimento. É muito fantástico você ver aquela vida ali. Aquele bebê, é que nem você falou, é a parte palpável, né? A hora que a gente coloca a mão no bebê mesmo, né? Talvez aí é uma das coisas mais tristes das pessoas entender que, teoricamente, as pessoas acham que a vida começa ali, né? Nasceu. O nascimento é um término de um processo inicial, né, da vida, né? Formou o bebê e uma hora ele está pronto para ter a vida dele sem estar junto com a mãe, né? Sem estar dentro da mãe. Então, o nascimento é uma coisa especial, muito bonita, muito maravilhosa, né? Tem até um comentário que foi feito, ó. Fantástico esse amor pelo seu trabalho. Tem Isso é que um ser, viu? sacerdócio, né?
E é um A sacerdote. gente na vida, em qualquer profissão, a gente tem um ditado italiano que fala assim: quem faz o que gosta nunca vai trabalhar na vida, né? Então, acho que qualquer coisa que a gente fizer na vida, qualquer área profissional, tem que fazer com amor para fazer bem feito, né? E acho que as pessoas conseguem perceber tudo que você faz, qualquer profissão, qualquer área de trabalho, se você faz com amor aquilo, as pessoas conseguem perceber que você gosta do que você está fazendo, né? E você faz mais bem feito, né? Mas é muito importante. A gente fica muito orgulhoso de participar desse momento tão importante, né? E realmente, Rogério, fica para o resto da vida. Experiência própria também, mas fica marcado. Acredito que tem muita gente aí que está assistindo a live aí, mulheres também, que você já deve ter feito parte delas, e fica mesmo. E não é, isso é uma coisa que eu também não tenho como não pensar na questão da palavra de Deus, né? Porque a criança, ela é muito aberta, o espírito dela é muito aberto para receber, o espírito dela é muito aberto. Então, assim, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Não é à toa que você está com um bebê e de repente você vai próximo de uma pessoa que está só murmurando, ou os próprios pais, né? Reflete muito os próprios pais quando estão em dias ruins, ficam reclamando, murmurando. Isso vai trazer para a criança também isso naquele momento. E ela vai expressar de alguma forma. Ou ela pode futuramente ali ter alguns traços relacionados a isso, ou naquele momento ela vai sofrer, ela vai chorar. Então, o choro de uma criança ele pode ser cólica, o choro de uma criança ele pode ser fome, ele pode ser muitas coisas, mas ele pode ser também o que está sendo gerado dentro daquela casa. Por isso que uma casa de um homem e uma mulher que servem a Deus é uma casa que é edificada sobre a rocha. E dessa casa vão sair frutos, frutos que vão ser lá na frente até já pensando em outra coisa assim, muitas pessoas hoje em dia elas têm receio, né, de ter filhos. Muitas pessoas elas têm porque falam assim, como que eu vou lidar com essa geração? Com essa geração tão perversa, tão deturpada como está nos dias de hoje. Mas nós não teremos filhos para a calamidade. A palavra já fala isso. Os nossos filhos eles não vão ser contaminados com a calamidade, com tudo que tem sido deturpado por esse mundo, né? Mas esses filhos eles vão receber a herança da Amém. glória de Deus. E é isso que nós temos aqui. Isso faz parte também de um processo educacional, um processo geral. E eu acho interessante, eu queria chegar nisso, porque isso faz parte, inclusive do processo antes da criança ver a luz no parto, né? Uma experiência que a gente viveu muito diante disso foi fazer imposição de mãos sobre a barriga, sobre o ventre da minha esposa, no caso. E isso, nós já fomos gerando essa criança desde ali do embrião, sobre a questão se o embrião é uma vida ou não, né? Mas o embrião ele já foi gerado com uma vida com Deus, com uma vida com um Senhor. E se ela tem a consciência ou não ali naquele período, eu creio que a semelhança dela, como foi falado, o espírito dela foi recebendo durante todo esse processo. E quando essa criança nasce, nós também cremos que através da palavra de Deus ela recebe a natureza de Deus nela, né? A natureza divina. E isso ele faz de uma forma prazerosa para todo aquele que busca isso, porque ele quer isso, né? Ele quer os filhos, ele quer que as famílias tenham aí muitos filhos, né? O filho, como foi falado, é o fruto. E então é uma experiência que assim não tem preço. E chegando ali ao momento do parto, mais uma coisinha, desculpa até me alongar, mas até chegando no parto, quando a gente foi para São Carlos, nós somos para quem não conhece, nós somos de Araraquara, né? Que fica pertinho de São Carlos. Nós fomos lá com o Rogério
para ele estar fazendo parte, ele estar acompanhando todo o processo, nós não sabíamos que ele era cristão. Mas Deus coloca, não colocou ele à toa na vida da Mari, na vida da Bianca, na minha vida. Então, quando ele foi a primeira pessoa a pegar esse bebê, eu tenho certeza que as mãos dele, como foi falado, um sacerdote de Deus, estavam ungidas pelo nosso Deus para tocar essa criança que também, aí eu não vou entrar também nesse assunto, mas ela também foi um milagre de Deus Aí, para Rafael, uma nós. coisa importante que eu comecei a mudar a minha forma de trabalho e assim as coisas melhoraram muito a partir do momento que eu entreguei a Deus, eu sou instrumento dele, né? Eu não faço nada, né? Então, se deu certo um parto, não é porque eu fiz aquilo, né? Deus fez, ele agiu através de mim, eu fui instrumento dele para que aquilo funcionasse, né? Então, a partir daí, quando a gente começa a agradecer tudo isso, a gente começa a entender o nosso papel, né? Do que para que a gente serve, para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, né? Isso glorifica muito mais tudo que a gente faz, porque é por ele, né? Não é por a gente, né? A gente é só um instrumento do papel dele, do que ele quer que a gente faça, né? E quando a gente aceita ser instrumento, as coisas ficam muito melhores, né? É isso aí. Rogério, eu sei que não está no script, mas tem mais uma questão que eu queria ter com você, porque você, inclusive, é especialista, né, em Uhum. parto humanizado, né? O que seria, aí para o pessoal saber, o conceito de parto O termo humanizado? até é estranho entender, né? Porque aí você fala assim, antes desse parto humanizado, como é que era o parto, né? Então, uma história breve do que a gente fala, que assim, o parto sempre foi feito desde a pré-história, desde o começo da nossa história, pelas mulheres, né? Então, existia uma mulher que era parteira, ela participava do parto, né? E depois, a partir mais ou menos do ano de 1500, 1600, os médicos começaram a estudar mais e começaram a participar do nascimento dos bebês. Só que aí levou as mulheres para os hospitais, não mais nas casas, e aí começou a ter uma quantidade de protocolos, de condutas padronizadas com a intenção de deixar o processo mais seguro. Só que a maior parte das condutas eram feitas mais para beneficiar os profissionais, né? Então, isso vogou e estava em voga até mais ou menos até o final do século passado, até 1990, até 2000, as condutas médicas no parto eram extremamente agressivas até para a mulher, né? Era feito de rotina, soro, era o corte na vagina para ajudar a nascer o neném mais rápido, era usar fórceps, eram várias condutas. A mulher ficava sozinha no quarto, deitada numa cama. E aí a própria medicina começou a analisar essas condutas e começou a entender que talvez a gente não estava fazendo certo, né? Então, uma área da medicina chamada medicina baseada em evidências analisa condutas frente aos resultados e mostrou que tudo isso não ajudava. Então, teve uma mudança, né? Uma ideia da humanização do parto, né? Tornar o parto mais humano, né? E aí as condutas mais voltadas a respeitar a mulher, respeitar o bebê, não fazer nada que prejudicasse nem o nascimento, nem a criança, nem a mãe. E aí é uma coisa interessante, porque a gente volta lá atrás, né? Quando a gente começa a fazer a humanização do parto, a gente faz o que as parteiras faziam. A gente acompanha a gestante, a gente não toca nela, a gente não empurra, não corta, não machuca, a gente só acompanha o nascimento, né? Então, a humanização basicamente é você não atrapalhar o processo fisiológico do nascimento. A ideia do profissional é estar ali para ajudar a não acontecer nada errado, não ter nenhuma falha no processo, mas a maior parte das vezes não é fazer nada, é só ficar assistindo, né? Porque o parto ele não precisa de ajuda. Deus fez do jeito que nós somos e para nascer sozinho. A gente está ali só para ajudar, não é para atrapalhar, né? Então, a humanização basicamente é não ter intervenções desnecessárias. Se preocupar muito mais com a mulher e com o bebê do que com a equipe, com os profissionais que estão no trabalho de parto. Então, é uma mudança muito importante do ponto de vista de como vê o nascimento, né? O protagonista do nascimento não é o doutor, a enfermeira, o hospital. E o protagonista é a mulher, o bebê, o marido, a família. Esses são os protagonistas do nascimento, né? Isso daí
até interessante, né? Porque eu não sei se tem a ver até com a questão lá no passado, né? Porque até indo nas escrituras, acho que a primeira citação que tem sobre uma parteira, por exemplo, é ali em Jacó, né? Então, na idade dos patriarcas. Seria bem ali no começo, mas eu acredito que nem sempre tinha alguém para fazer o parto. Então, Tinha a que, própria mulher tinha que fazer a força ali e sim, talvez com o marido junto ou não, para que sim, sim. a luz, não é Era um isso? parto desassistido, geralmente não tinha ninguém, era só mesmo a família ali naquele momento, né? E agora a gente tem essa estrutura, mas com a ideia de não atrapalhar o processo, tentar tornar o processo mesmo familiar. Os hospitais criaram áreas de onde vai ser feito o parto, que é os quartos de parto, que tem uma estrutura parecida com uma casa mesmo, para a mulher sentir mais à vontade, mais tranquila, e onde se não se faz as intervenções, né? Ô, Rogério, e o pessoal aqui, ó, tá mandando algumas mensagens, tem bastante coisa, não sei se eu vou conseguir ver tudo, mas eu vi aqui alguma coisa bem interessante, que foi do Instagram Diário de uma Mãe de Família. Não sei se você sabe quem que é, mas ela falou que você realizou parto, acho que de gêmeos dela. Ela teve já dois partos Fez depois de três cesáreas, né? É isso mesmo. Ela falou 2 partos naturais após 3 cesáreas do doutor Rogério. Ele foi um instrumento Amém, de Deus, vivemos amém. um milagre lindo. É isso aí. Pessoal, é isso então. Eu queria deixar agora um espaço aberto para o Rogério, se ele quiser fazer alguma ponderação final, se ele quiser falar alguma coisa sobre tudo isso que foi falado, ou se ele tiver mais alguma coisa para falar, eu quero deixar espaço livre e nós vamos estar encerrando a live, tá? Então, Em Rogério, fica primeiro à lugar, vontade se quiser agradecer, falar Rafael, alguma coisa. pela essa oportunidade de a gente falar sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente não vem aqui só para. A gente vem aqui para abrir a mente das pessoas, para pensar um pouco nisso tudo, né? A gente vive um mundo complicado hoje, como você falou, tem a parte política, tem as filosofias, tem outras coisas que envolvem, mas a gente tem que sempre pensar em tudo isso. E que bom que tem bastante gente. Eu vi que a participação foi bem legal, tem bastante gente participando. Eu tenho também no meu Instagram, se alguém quiser mandar mensagem depois com algumas perguntas que não foi, a gente não conseguiu responder aqui, né? Mas agradeço demais, todo mundo está até agora aqui para escutar a gente conversar sobre esse assunto. E esse assunto dá margem para muito mais discussões, né? É um assunto complexo, mas espero ter ajudado a entender um pouquinho desse processo, né, do que é a vida, do começo da vida, né, e obrigado pela presença de todos vocês. Esse pode ser E só o outros, né? primeiro de outras vezes aí. Então, sigam então aí, como o Rogério falou, o canal dele. Como É que tá, Rogério G. Rogério, Lima. mesmo? Rogério G. Lima. Então sigam o canal dele, tem bastante coisa ali, né? Tem alguns vídeos, você vai até falando com o pessoal, instruindo as mulheres, né? No período de gestação. Tem Ah, bastante tem bastante coisa para a gente coisa, né, Rogério? conversar. Tem muito mito, muito desconhecimento nessa área, né? E a gente está tentando ajudar a esclarecer esses pontos, porque tem muita coisa importante, né? A gente tem que abrir a É mente das isso aí. pessoas para essas ideias, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer e aquele negócio, quanto menos a gente atrapalhar, melhor vai dar certo, né? Tem paciente que fala para mim assim, ah, doutor, eu queria par normal. Se Deus quiser, eu vou ter um par normal. Eu falo, olha, com certeza vai, ele quer. Senão ele tinha feito um zíper na sua barriga, né? Se você não nasceu com zíper, é porque é para nascer de par normal mesmo. Então, se Deus quiser, vai ser parto normal. A gente faz de tudo para isso, né? É isso aí. E eu queria também agradecer a sua Obrigado. presença aqui, Rogério, ter aceitado o convite e da loucura aí da vida que você tem, mas agradecer esse tempinho aí, acabou sendo um horário mais tarde, que é de Sim, costume, sim. para dar certo mesmo. E foi uma bênção de Deus.
Sigam, pessoal, aí também o canal Nobres Bereanos, que é o nosso canal, que é um canal de estudo bíblico, que auxilia vocês nos estudos, que traz assuntos como esse sobre a vida, assuntos que hoje em dia são temas muito atuais, referente ao que as escrituras falam, porque as escrituras elas são muito atuais, muito mais do que vocês imaginam. Então, Ô, obrigado Rafael, só mesmo, Rogério, tem pela algumas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada para eles assistirem depois. Você vai ter esse. Sim, a live vai ficar gravada no nosso canal, no canal Nobres Berianos do Instagram, tá? Depois a gente também vai passar essa live para o canal que nós temos também Nobres Berianos no YouTube. Então ela vai ficar com o link lá, porque o No pessoal YouTube, geralmente né? gosta de assistir mais Uhum. no YouTube, o YouTube é melhor depois. Então vai estar lá também, para quem quiser, tanto o Instagram quanto o YouTube. E aí sigam lá, tem os canais também, Instagram, YouTube e Facebook, para vocês estarem seguindo, tem bastante coisa. Beleza? Então, para encerrar, pessoal, eu queria dizer só uma coisinha aqui rápida, que é o seguinte. O milagre da vida é um presente divino. Ser escolhido a dedo dentre tantos para nascer, viver e conhecer a glória da eternidade é a expressão de graça do nosso Criador. Este concede filhos a estéril, traz luz às trevas, faz a vida triunfar sobre a morte, põe carne em ossos secos, levanta o que está caído e, por fim, faz de uma união entre sua criação, homem e mulher, vir à luz o mais perfeito fruto desta união, que é o embrião humano concebido, formado e gerado para um desenvolvimento completo de 9 meses, em que virá à luz um ser à imagem e semelhança do Criador. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Boa noite, pessoal. Sejam Amém. Boa abençoados. noite. Valeu.